Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. 1 Reis capítulo 20. 1 Reis capítulo 20 vai trazer para nós esse assunto aí que é Hadad, Ben-Hadad, na verdade, vai atacar Samaria. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço, te louvo, te bendigo, a Deus, pelo dia maravilhoso, dia abençoado. Te agradeço pelo privilégio que nós temos de nos reunir na tua casa, neste momento, para estudar a tua palavra. Ó Deus querido, eu te agradeço pela chuva que cai, mas eu peço por aqueles, meu Deus, que estão desabrigados, aqueles que sofreram algum acidente por causa dessas chuvas, e peço ao Senhor a graça e a proteção do Senhor, a tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, tu és bom, tem nos dado em abundância todas as coisas, nós te louvamos. Pedimos, Senhor, cuide da nossa vida espiritual, da nossa família, nos sustentando na tua presença e nos ajudando. Obrigado mais uma vez, te dou graças, peço a ajuda do teu Espírito Santo no momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos então lá. Ben-Hadad ataca Samaria, né? A gente sabe, irmãos, que essa Samaria é a mesma Samaria que lá no Novo Testamento o povo de Israel tem uma rixa muito grande contra ela, né? O povo de Israel não convivia muito bem, e hoje a gente vê, né, o porquê que tudo isso acontece. O que nós acabamos de ver então nesse texto, irmãos? Que o rei da Síria, quero lembrar aos irmãos que não é essa Síria que existe hoje, né, que a gente conhece, não é aquele país, né? Isso fica numa localidade bem diferente, era a terra dos arameus, né, a terra de Arã, né, não é a mesma Síria, na mesma localidade. O que acontece, irmãos? Este rei Ben-Hadad, ele reúne 32 reis, isso é chamado de uma coalizão. Ele consegue juntar junto dele 32 reis, e com esses 32 reis ele chega e humilha o rei de Israel, o rei Acabe, com toda a força. Obrigadão, Mateus. Ele humilha o rei de Israel com toda a força. Ele exige do rei de Israel os bens materiais que ele tinha, a prata e o ouro, e exige dele também os mais fortes dentre as mulheres e os filhos dele. E isso era muito humilhante, irmãos. Na antiguidade, os reis, quando ele tomava uma nação e não matava toda a nação, o que ficava era pego como escravo, né? Então não era bem uma colonização, era de fato pegar e escravizar. Então esse era o plano do rei. E a gente vê que o rei Ben-Hadad da Síria, ele está muito convicto de vencer, ele está totalmente certo que ele vai vencer, tanto que ele não, como é que eu falo, ele não mede esforços para exigir do rei de Israel que ele faça o que ele quer. Então de cara ele chega, a Bíblia mostra que ele juntou 32 reis, ou seja, olha para vocês verem o grande número de gente contra Israel. Chega a dizer mais na frente, num dos versículos que nós lemos, que o versículo 27 fala que os filhos de Israel acamparam-se em frente deles como 2 pequenos rebanhos de cabra. Olha bem, 27. Israel era tão pouquinho que parecia 2 rebanhos de cabra, ao passo que os exércitos dos sírios enchiam toda a terra. Então é uma comparação muito desigual. 32 reis se uniram junto com Ben-Hadad, que no caso formando então seria 33 nações, só contra uma única nação, que é a nação de Israel. E o caso é tão humilhante e tão envergonhoso, que o rei da Síria chega e diz no versículo 2, que ele enviou mensageiros ao rei de Israel, dizendo assim, a tua prata e o teu ouro são meus, as mulheres mais fortes dentre as tuas mulheres e os teus filhos são meus. E o rei de Israel responde assim, conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. Então essa não é uma palavra amigável, nada disso, é uma palavra de quem está entendendo que o outro grupo é muito maior e eu não tenho o que fazer. Então o rei Acabe, que foi um rei tão mau para o povo de Israel, levou Israel ao pecado, e ele junto com a mulher dele, junto com a Jezabel, formaram uma dupla, né, infernal para poder maltratar o povo de Israel. Agora ele está submisso, agora ele está calminho, está tranquilo, né? Agora não está mais naquela força, de tamanha era a humilhação, né? E aí o que vai acontecer? Que em seguida, quando o rei Ben-Hadad não se conforma só com isso e vai e exige mais coisas, então o rei de Israel toma uma posição, não aceita aquilo pacificamente, igual ele tinha aceitado,
porque quando ele procura o conselho dos anciãos, das autoridades, as autoridades usadas por Deus falam com ele: não aceita isso não faz nada do que esse rei está pedindo, né? Então a gente vê que ele tomou uma posição de pedir conselho. Mas olha bem, eles voltam e olha bem o que eles dizem, na segunda vez, né, que os mensageiros voltam, no versículo 5: enviei-te na verdade mensageiros que disseram: tu me has de entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Ao 6: todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, os quais vasculharão a tua casa e a casa dos teus servos, tudo que for agradável aos teus olhos tomarão consigo e o levarão. Foi nessa segunda etapa, olha, ele entregou mulher, entregou ouro, entregou prata, entregou crianças, mas na hora que ele fala: os meus servos vão lá e vão olhar dentro de casa, tudo que eles olharem e eles agradarem, eles vão simplesmente pegar e trazer para mim e tal, e acabou. Foi quando então o rei Haddad toma essa posição de ir até suas autoridades e pedir conselho. Só que os conselheiros vão dizer para não fazer exatamente aquilo, não entrega o que esse homem está pedindo. E ele vai então, faz uma coisa: ele não entrega nada para o rei da Síria, Ben-Hadad. Mas aí acontece uma cena, irmãos, que é muito importante a gente notar, é que surge aqui um profeta e depois mais um, que não é Elias. Os irmãos lembram que na lição passada, no capítulo 21, eu disse que Deus anunciou para Elias o fim do ministério dele? De fato foi o fim, irmãos. Agora Deus coloca nesse texto, capítulo 20, que aparece um homem de Deus, aparece um profeta, filhos dos profetas, mas já não menciona mais Elias. É como se Elias de fato tivesse já fora, né, da cena que Deus, né, está fazendo acontecer. Então o que acontece? Quando o rei de Israel responde: nós não vamos fazer aquilo, tem uma frase aqui que eu quero trazer para os irmãos o significado dela. No versículo 11, o rei de Israel responde assim: não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. Isso aqui, irmãos, é uma frase estranha, eu não sei como é que está na tradução de vocês. Está a mesma coisa aí, na Bíblia de vocês? Versículo 11, está a mesma coisa? Versículo 11, o rei de Israel, porém, respondeu, diz-lhe, está assim na minha tradução: não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. Você está a mesma coisa? Isso, irmãos, na verdade quer dizer o quê? Que aquele que começa uma luta, uma guerra, não se pode dar por vitorioso antes da luta acabar. É o que o rei Ben-Hadad estava dizendo aqui, estava gabando, né, que ia destruir mesmo, então me dá isso, me dá aquilo. Então essa frase assim, não se gabe quem se cinge das armas. Gabar, os irmãos sabem o que é gabar, né? Vangloriar, é fazer assim: eu sou melhor mesmo, já venci. Então ele está falando: não se gabe quem se cinge das armas, ou seja, não fique muito com a ideia de é vitorioso aquele que está pegando a arma para ir para a luta, até que a luta termine, né? Ou seja, não se gaba aquele que se cinge das armas como aquele que as depõe. Quem é que depõe a arma? Quem depõe a arma e pega a arma e guarda é aquele que a luta já acabou. Então está dizendo aqui que ele está dizendo assim: Ben-Hadad, você está agindo como quem já terminou a guerra e ganhou, já está depondo das armas, já está guardando as armas. Então essa é uma expressão, quer dizer, aquele que começa uma luta ou que começa uma guerra não deve se vangloriar prematuramente, antes que a guerra se acabe. Nós não podemos nunca na nossa vida espiritual nos gabar, porque a guerra não acabou ainda. A nossa luta só vai acabar quando a gente estiver lá na glória. Então enquanto a gente estiver vivendo, a gente não pode gabar da vitória. Quando eu encontro um irmão, uma irmã, que a gente vê crescendo, né, na vida espiritual, aquela pessoa vai crescendo, e que ela chega num ponto da vida que ela acha que já está vitoriosa, ou seja, já está bem, não precisa de mais nada, é um perigo, porque esse é o ponto que a pessoa se torna frágil. Ela vai certamente padecer, cair, fraquejar, porque a nossa luta só vai acabar quando Jesus nos levar. Essa frase é muito importante para nós, tá? Essa expressão, para a gente guardar ela no coração. Foi isso que o rei mandou responder para Ben-Hadad: Ben-Hadad, cuidado, você está se gabando da vitória, mas a luta não acabou, né? E de fato vai acontecer no versículo 13, logo na frente, que vai aparecer então um profeta. Veio um profeta, mas esse profeta é anônimo, não é mais Elias, tá, irmãos? Elias não aparece aqui mais nesse texto. Então vai lá, aparece esse profeta e dá instruções para o rei de Israel. E essas instruções
são: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Aí Acabe vai e ainda pergunta para o profeta, por quem? Aí o profeta responde: assim diz o Senhor, pelos jovens dos líderes das províncias. E Acabe ainda vai mais a fundo, mais preciso, e pergunta para o profeta: quem vai começar a peleja? E o profeta responde: você vai começar a peleja. É estranho um homem tão mau, igual Acabe, agora ceder tranquilamente. Ele que mandou matar, Jezabel mandou matar os profetas de Israel, sobre o comando dele. E agora ele vai e ouve o que o profeta está dizendo. Ele pergunta, o profeta diz, e ele vai então, convoca o exército dele, que era de 7.000 homens, mais os 230 que eram os líderes das províncias. Então, na verdade, 7.232 homens é o exército que Israel tinha para a batalha. Então eles vão para a batalha, e com esse grupo eles vencem o rei e vencem a Síria e os 32 aliados dele. O que vai acontecer? Mais uma vez vai aparecer um profeta. Depois que ele vence essa batalha, verso 22, vai aparecer o profeta para ele. Nota que não é Elias. O profeta vai aparecer e vai falar: olha, vai para tua casa, fortalece e atenta bem o que você vai fazer. Olha bem, olha que aviso, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse aviso do profeta no 22, e depois a atitude dele cá no 32, que ele faz tudo errado. O aviso de Deus é no 22. O profeta chegou e falou: vai, fortalece-te e atenta bem o que has de fazer, porque decorridos 1 ano, o rei da Síria vai subir contra você outra vez. Deus avisou para ele, mas ainda falou: atenta o que você vai fazer. Ou seja, irmãos, quando a palavra de Deus cai num coração de uma pessoa iníqua, uma pessoa que não agrada a Deus, não gosta de Deus, ela não vai tirar proveito daquela palavra. Aqui foi: vai, para tua casa, fortalece, quer dizer o quê? Prepara bem o teu grupo, o teu exército, porque daqui 1 ano o rei da Síria vai voltar. E a Bíblia vai mostrar para nós lá para frente, que decorrido 1 ano, verso 26, Ben-Hadad resolve lá, chama os seus soldados, o seu exército. Israel faz a mesma coisa, e eles vão para a batalha, Aí diz assim, aí nesse intervalo, aliás, eu até esqueci de passar o papel aqui. Passado esse intervalo, o que vai acontecer? O rei, o comandante do exército da Síria, vai começar a dizer que Deus era Deus dos montes e não era Deus da planície. Então eles tinham que mudar do lugar, porque Deus ia dar vitória. E aí Deus vai e vira outra vez, verso 28, aparece agora um homem de Deus, não fala quem é, fala só o homem de Deus, pode ser o mesmo, pode ser outro, verso 28, e fala: olha, porque os sírios disseram, porque o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. O povo da Síria estava atribuindo que Deus era Deus dos montes e não dos vales. Então toda a luta no monte Deus ganhava, mas se fosse no vale Deus não ganhava. Então o que Deus faz? Deus vai e manda esse profeta outra vez falar para o rei de Israel, e esse homem não é Elias. Eu quero bem focar, eu vou repetir aqui que não é Elias, vai aparecer mais 2 vezes, é só para os irmãos notarem que aquilo que eu falei lá atrás, de que Deus anunciou o fim do ministério de Elias, pelo fato de Elias se mostrar tão frágil, naquela situação que ele fugiu de Jezabel, é verdade, é verdade. Aqui a gente vê que é o fim da carreira dele, verdadeiramente. Aí o que acontece então? Outra luta se trava, e Deus dá vitória outra vez ao rei de Israel. E o rei Ben-Hadad foge, e ele arma uma cilada bonita aqui. Por quê? Porque no verso 31 está escrita essa cilada: os servos do rei Ben-Hadad, vendo que eles estavam derrotados, o que eles dizem para Ben-Hadad? olha, ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são clementes, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar panos de saco, aos nossos lombos, e cordas ao redor da cabeça, e saiamos ao redor de Israel. Isso era um símbolo de servidão e de humildade, esse símbolo todo dessas roupas, Pode ser que ele nos poupe.
E aí eles vão cingir desta forma, né? E vão e dizem: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Ao que Acabe vai e responde: pois ainda vive. E olha, irmãos, ele faz uma aliança, ele fala: é meu irmão. Isso é um ponto muito importante na vida nossa. Nem toda pessoa, irmãos, pode ser chamado nosso irmão. Nem toda pessoa a gente pode considerar como um amigo, como alguém que a gente pode fazer aliança. É o foco principal desse texto aqui, é a forma como o rei Acabe agiu. O rei Acabe, nesse ponto aqui, ele vai acabar fazendo uma aliança com o rei da Síria. E olha que Deus tinha entregado a Síria nas mãos do rei e mandou destruir, mandou acabar com tudo. E quando a gente não faz aquilo que Deus manda, a gente paga um alto preço. Aí diz a palavra em seguindo, né? Que Ben-Hadad, que aqueles homens então tomaram isso por bom sinal, né? E disseram, né, para Ben-Hadad, disseram para Acabe: sim, teu irmão vive. Então ele respondeu: traz Ben-Hadad aqui para mim. E quando Ben-Hadad chegou, olha o que Acabe faz, finalzinho do verso 33. Ele faz subir o rei Ben-Hadad no carro e disse Ben-Hadad, aí eles começam a conversar entre eles: te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai. Faz para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Assim fez com ele aliança e o deixou. Hadad estava dizendo que ia devolver tudo que o pai dele havia tomado de Israel. E Acabe vai e diz: olha, eu vou então te deixar ir com esta aliança. E assim ele faz aliança e o deixa ir. E é muito, muito, muito significativo para nós esse fato de fazer aliança e deixar ir aquele que não poderia, nós, né, fazemos aliança com eles. É isso que acontece. Aí outra vez, verso 35, vai aparecer profeta e filho de profeta, mas não menciona outra vez Elias. Então um dos homens, olha bem, dos filhos dos profetas, disse ao companheiro, pela palavra do Senhor: fere-me, te peço. Isso era o que, irmãos? Era meio de parábola. Este filho dos profetas aqui, chegou perto de um outro e falou assim: me fere, me dá um soco, uma pancada, me machuca. Aí o outro falou: não vou fazer isso com você. Mas só como era uma palavra do Senhor, aqui está escrito para nós que era para o outro feri-lo, porque era a palavra do Senhor, ele não feriu, então o outro vai lançar sobre ele um castigo, e vai dizer: olha, porque você fez isso, assim que você me deixar, um leão vai te comer, vai te matar. E a Bíblia relata que de fato aconteceu isso, né? Aí o 37 vai dizer: depois o profeta encontrou outro homem e disse para ele: fere-me, e este o feriu. Então ele saiu com a cara ferida, sei lá se era a cara, sei lá se era o braço, né? Mas ele feriu. São uns símbolos, irmão, uns símbolos estranhos, umas parábolas estranhas. E isso serviu para quê? Para que o profeta pudesse então lançar sobre o rei Acabe a sua condenação. E é o que nós vimos então. O que vai acontecer? Ele vai, né, então, vai chegar para o rei de Israel e vai dizer uma parábola: olha, aconteceu que um homem me deu um outro para segurar e falou que se acontecesse alguma coisa, eu teria que pagar, deixa eu ver aqui, quantas mil pratas, 1 talento de prata, verso 39. Ou eu deveria pagar com a minha vida, ou pagar com 1 talento de prata. Aqui os estudiosos comparam aquilo com $2.000, mais ou menos, por aí. O que acontece nessa parábola? É igualzinho, né, irmãos, aquela que Natã falou para o rei Davi, né? Natã também chegou para o rei Davi com uma parábola parecida com essa, da ovelhinha, né, do homem que era muito rico, tinha muitas ovelhas, o outro tinha só uma ovelhinha. Vai o homem rico, pega a ovelhinha daquele e come ela e tal. É a mesma coisa, a mesma parábola, né? Deus no Velho Testamento usava muito parábolas para falar dessa forma, e no Novo Jesus apresentou muitas parábolas. É uma história que você pode entender, fazer julgamento, mas ela tem um fundo moral ou espiritual, ou os dois, né, moral e espiritual, muito grande, para que a gente possa ter um esclarecimento. Jesus andava pelo caminho, falava do semeador que semeou a semente, tudo isso para facilitar o entendimento, e isso é muito bom. Isso é uma forma didática de transmitir uma mensagem. Neste caso, o rei Acabe escuta o que o moço fala, o que o profeta fala, né? E quando ele dá a sentença, olha, você mesmo pronunciou sua sentença, verso 40, essa é a tua sentença, e você mesma pronunciaste, né?
que acontece? Aí o profeta que estava disfarçado, tira aquele disfarce todo, e aí o rei Acabe reconhece que era um dos profetas. Um detalhe importante, por que ele reconheceu que era um dos profetas? Porque os profetas tinham um jeito próprio de andar, e esse texto deixa claro para nós que em Israel, nesse tempo, já existia a escola dos profetas. Mais na frente nós vamos ver Eliseu, né, e a história de Eliseu em volta dos profetas, e como Deus usou, né? Enfim, o que acontece então aqui, irmãos? Aí o profeta então vai dar a sentença que era do rei Acabe. Disse ele ao rei, verso 42, assim diz o Senhor: libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Olha bem, viu, irmãos? Não era para libertar Ben-Hadad, ele deveria morrer. E como o rei Acabe não matou o rei Hadad, vem a sentença. Portanto, olha bem, a tua vida responderá pela vida dele. O que isso quer dizer? Olha, eu te mandei matar o rei Hadad, você não matou? Então você vai morrer no lugar dele. É isso, irmão. Isso aqui não quer dizer que nós, cristãos, temos que fazer mal para alguém. Não, matar, loucura, nunca isso. Mas o que está dizendo para nós aqui? Sobre aliança. É que tem coisas que a gente tem que matar dos nossos relacionamentos. Deus manda, para com isso, acaba com isso, e a gente fica corroendo aquele trem, e sendo muito, como eu diria, complacente. É o caso dele aqui. Por que ele fez aquilo? Ele viu a mão de Deus dando vitória 2 vezes, ele com 7.000 homens, e o rei da Síria com a terra inteira, 33 reis contra ele sozinho. Deus deu vitória, depois deu vitória outra vez. Por que ele fez aliança? É isso que a gente tem que entender, irmãos. Às vezes as alianças, elas são de Deus a gente fazer, mas às vezes elas não são. Essa aqui é a aliança. Então a irmã que coordena, deixa eu ver quem mais, né? Acho que é só nós aqui, mas todos os que coordenam, tem que entender que amor nem sempre é fazer uma aliança com alguém. Amor nem sempre é deixar aquela pessoa sobreviver em determinada situação, porque aqui era real, aqui era, você tinha que matar o rei Hadad. Você não matou, então sua vida vai ser paga no lugar da dele, você vai morrer. É outra história, né? Mas o valor espiritual da lição é que às vezes a gente tem que tirar do nosso lado aqui do coraçãozinho mole, tem que tirar determinadas coisas e administrar bem a situação e cortar daquele corte que é necessário. É o que a gente às vezes não entende. Porque tem tanta gente que sofre no casamento, tanta gente que sofre no emprego, tanta gente sofre porque não consegue tomar um posicionamento de ser menos mole, né, vamos chamar assim, ser menos complacente e ser mais duro, né? Eu não sei se você notou, mas é comum a gente ouvir isso, que quando um relacionamento tem uma pessoa que explora a outra, enquanto a outra ela é molinha, ela é boazinha, a coisa continua, mas na hora que aquela pessoa se posiciona, né, com respeito, eu não estou dizendo aqui, não estou falando de violência, nada disso, se posiciona, a coisa inverte. Então a gente precisa de buscar a graça de Deus. Então isso aqui foi a sentença. Olha, quando a palavra diz, portanto a tua vida responderá pela vida dele, quer dizer exatamente, Deus tinha dito anteriormente, eu te mandei destruir, matar, você não matou, então agora você morre no lugar dele. E vai dizer mais, e o teu povo será pelo povo dele. Ou seja, era o povo dele que deveria ser destruído, é o povo dele que deveria ter sido escravizado. Você foi bonzinho, fez aliança, falou em dar casas, cidades e mais coisas. Então agora é o seguinte, vai acontecer isso com o teu povo. E o povo a gente sabe que é o povo de Israel. E aí a atitude de Ben-Hadad, de Acabe, aliás, é o que? Foi-se o rei de Israel para o seu palácio, desgostoso e indignado. Olha para você ver, ele não foi desgostoso e indignado para Samaria. Amém, queridos? Então que coisa, que atitude. Ele foi orientado, avisado o que ia acontecer, tudo direcionado por Deus. Ele só tinha que aceitar o aviso de Deus e agir dentro do aviso de Deus. Nunca esqueça, lá atrás eu mostrei para os irmãos que o homem de Deus, né, que apareceu, chegou, o profeta, e falou para ele, vai, fortalece e toma muito cuidado, presta atenção no que você vai fazer, porque decorrido 1 ano o rei da Síria vai subir contra você. E ele teve tempo durante 1 ano. Quando chegou o tempo, ele fez aliança com o inimigo, ao invés de fazer o que Deus havia mandado. 1 ano de preparo. Por isso que a gente tem que ter paciência. Deus também trabalha, né, com essa situação de muita paciência,
Deus dá tempo para a gente. Os irmãos, nunca esqueçam de Deus, dá tempo. Deu 1 ano para o rei Acabe se fortalecer, se preparar, porque o inimigo ia voltar. O que ele fez? Quando o inimigo voltou, dentro de 1 ano exato, ele fez aliança com ele. Ele teve a chance de fazer vitória, de ser vitorioso, e fez aliança. Uma aliança errada, uma aliança, né, que vai custar ele muito caro. E o que nós vamos encontrar na Bíblia é o seguinte, né? É que depois dessa cena, 21 já vai mostrar, que o rei Acabe ficou de fato tão desgostoso, indignado e furioso, que ele ficou pior do que ele era antes. Ele vai fazer com Nabote aqui uma maldade tão grande por causa de um pedaço de terra, que é meio que saiu dali o camarada possesso de demônio. Quem encontrasse ele na frente, ele ia destruir, ele era capaz de tudo, de qualquer coisa. É isso que o inimigo faz, irmãos, quando a pessoa não faz aquilo que Deus quer e não entende o que Deus está querendo de nós, não é assim? É igual uma mãe, né? É igual um pai. Qual mãe e qual pai gosta de ser duro com seu filho? É o caso aqui. Acabe tinha que ser duro, o rei Acabe tinha que ser duro. Então a mãe que é muito boa para o filho, o pai que é muito bom e chega naquela moleza, não tem coragem de dar uma repreensão dura, não tem coragem de pôr um castigo, né? Enfim, o pai que é mole demais, aquele coração mole, aquela mãe que é mole demais, vai criar um filho mau. Vai criar um filho mau. Eu, quando estava dando uns estudos aqui na igreja, eu parei, eu tenho que voltar. Eu cheguei a falar: cuidado com o monstro que você cria dentro de casa. Desde novinho, um nenenzinho manda na gente, né? Quer mandar. Aí você acha aquilo bonitinho e vai levando, vai levando, vai levando. Daqui a pouco ele começa a te dominar e tal. Daqui a pouco está dominando, está controlando, está fazendo tudo. E você fazer o quê? Então a mãe e o pai tem que ter esse equilíbrio difícil. O rei Davi não teve esse equilíbrio, estou dando um exemplo para os irmãos saberem. Jacó também, mas a mulher dele não teve esse equilíbrio com os 2 filhos que eles tiveram. Então a gente precisa muito da graça de Deus para a gente entender que Deus nos prepara para sermos duros e rígidos e rigorosos em alguns momentos da vida que a gente tem que ser. É o caso de Acabe. Tudo que Deus queria que Acabe fizesse é o seguinte: destrói esse rei, porque eu estou entregando nas tuas mãos. Ele destruiu, né? Caiu na mão dele. É o caso que eu trago para a gente nas nossas alianças, no nosso dia a dia. A gente às vezes tem que ser duro. Eu não vou ser sincero, eu como pai, eu sempre tive muita dificuldade de dar castigo e tal, né? E naquela época lá a gente descia o couro também, né? Hoje não pode muito, mas naquela época tinha nada a ver, né? Bem, o que acontece? Eu sei o quanto que é importante você sofrer às vezes. Às vezes eu dava castigo, eu ia para um canto chorar. Mas eu não podia ser fraco, eu não podia deixar elas entenderem que eu estava corroendo, moendo lá. Então, a gente é frouxo num tempo, depois vem o castigo aqui, ó. Acabe foi frouxo, não fez o que Deus mandou, agora vem a sentença, ó. Você vai morrer porque eu te mandei tirar a vida do outro, você não tirou, então você morre no lugar dele. Eu te mandei possuir o povo dele, você não quis, agora o teu povo vai ser possuído. Então quer dizer, Deus nos dá autoridade, nos manda, faz isso, você não faz, depois você perde. E aí depois que você perde, aí a gente volta atrás e, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, está acontecendo que lá atrás Deus te deu autoridade e mandou você fazer. Mas pode notar, irmãos, a parceria de Deus com o homem, eu chamo de parceria, Deus, homem, homem, Deus, ela é sempre assim: Deus te dá a vitória, mas Ele te manda empunhar as armas para a luta. Ou seja, vai te dar vitória no casamento, vai te dar vitória em todas as áreas da vida, vai te dar vitória no trabalho e tudo, mas você tem que sair de manhã e ir para trabalhar. Ele não vai te dar vitória assim, fazendo a coisa acontecer. Ele vai te dar vitória no trabalho, mas você vai ter que trabalhar. Ele vai te dar vitória nos estudos, mas você tem que estudar. Ele vai te dar vitória na determinada área, mas você tem que fazer. É igual aqui, deixou para Acabe ficar 1 ano preparando, deu a instrução, fortalece, e ele não fortaleceu. Aí quando vê o inimigo, a vitória quase pronta, o inimigo arma uma cilada, ele vai e perde a vitória. E vou ser sincero com os irmãos, sabe essa cilada que ele armou aqui, Acabe armou, de se vestir de saco, dar uma de pobrezinho, de humildezinho e armar lá? É o seguinte, irmãos, é aquela velha história que eu conto para os irmãos, é o tapete que o diabo puxa para a gente cair, tá? Nossa caminhada com Deus, eu cansei de falar aqui, é bom você imaginar uma escada que vai subir, vai dar lá no céu. Imagina, meu, coisa de criança, uma escada grande que vai chegar lá onde Deus está. E você vai, cada dia seu, é um degrau que você sobe, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, e o diabo cá de baixo.
O diabo fica debaixo, só esperando. Na hora que você estiver na beiradinha lá de chegar no trono de Deus, ele vai, puxa o tapete para você cair. Por isso que a gente não pode esmorecer. Então essa estratégia aqui e outras estratégias que a gente vê, irmãos, é o diabo puxando o tapete. O que ele fez? Acabe foi vitorioso uma vez, depois outra, aí o homem arma. Quando o homem armou, Acabe fez aliança. Quando ele fez aliança, ele perdeu a batalha. Por que perdeu? Porque está escrito aqui, você vai morrer no lugar dele e o teu povo vai ser escravo. Haddad não venceu com arma, Haddad venceu com estratégia diabólica, satânica, mas venceu. E o que o diabo quer fazer, a não ser armar para mim, para você, para todos nós aqui, a gente sair perdendo, não é? Amém, queridos? Então é isso. Então um conselho que eu dou, imagina a escada, você está subindo, tem marido, tem filho, tem pai, tem mãe, tem empregado, tem patrão, tem tudo dessa vida para você agir dentro da vontade de Deus, às vezes com muito amor, às vezes com mais rigor, às vezes com sim, às vezes com não, e o diabo só esperando. Na hora que você faz uma aliança que você não devia, ele vai puxar o tapete, caiu, já era. É aquilo que a gente ensina e a gente aprende, né, na teologia, sobre a legalidade. Legalidade é quando você dá direito ao diabo de fazer algo na sua vida. Quando você dá o direito de fazer algo na sua vida, legalidade é, você peca. Quando você peca, o diabo está todo alegre, chega diante de Deus e fala aqui ó, diga, me deu o direito de fazer isso, e ele vai então, vai e faz, né? É sério, irmãos. Então é isso que aconteceu aqui, que a gente tem que pegar e jogar para a nossa vida espiritual, para a gente ter um entendimento melhor. Isso é Bíblia, tá, irmãos? É Bíblia da melhor maneira. Então nós podemos concluir o que, irmãos? Que apesar de não ser temente a Deus, Acabe foi vitorioso nesta guerra por causa do cuidado de Deus com o seu povo. Não confunda, tá? A gente vai ver Acabe sendo vitorioso duas vezes, não é porque Acabe era temente a Deus, porque ele era bom, e porque Deus queria fazer algo bom com Acabe, não. É porque Deus, pela sua misericórdia, não queria que o povo de Israel fosse destruído pelo povo sírio, tá? Para a gente não confundir. É estranho um rei Acabe tão mal, e o profeta vai e fala, vai porque Deus vai te dar a vitória, vai porque Deus vai fazer isso. É por isso que você não pode olhar, eu já cansei de falar isso, se uma pessoa é abençoada por Deus, seja financeiramente em alguma área, não vai na onda, que não quer dizer que aquela pessoa faz a vontade de Deus, não. Pode ser que Deus tenha um plano, e que dentro do plano de Deus, Ele quer que é necessário que aquela pessoa seja bem de alguma área da vida, ou que Deus dá para aquela pessoa para abençoar uma outra, que Deus quer que seja abençoada. Por exemplo, você tem um empregado na tua empresa que é temente a Deus, Deus pode abençoar a sua empresa, porque tem um empregado ali dentro que Ele quer sustentar, não é? Sabia disso, irmão? E da mesma forma, Deus pode enriquecer uma empresa por causa de um empregado temente a Deus. Eu vou contar uma experiência que nós tivemos no nosso trabalho nos Estados Unidos, já contei, mas vale, encaixa bem aqui, para os irmãos entenderem. Foi aquela época da guerra do Golfo, que eu disse para os irmãos que a nossa empresa ia fechar, por causa de joia, era joia muito cara, e a primeira coisa que se deixa de comprar é supérfluo. Lá, pelo menos, nos Estados Unidos funciona. Então, na época do Golfo, da guerra do Golfo, o nosso chefe ia para uma exposição de joia na França, e avisou, estou indo, se eu não vender muito, nós vamos ter que fechar a empresa. Ele avisou, nós vamos ir mandando embora as pessoas que nós precisamos menos, e foi lá a lista e tal. Por último, nós vamos mandar os brasileiros, porque os brasileiros a gente precisa deles, e eles é que nos levaram daqui para lá. Então, se nós temos um compromisso maior com eles, vai ser os últimos. E aí, tudo bem, a regra era, na próxima sexta, ao invés de mandar embora, já ia começar a diminuir o horário. Toda sexta, em vez de sair às 17, nós ia sair na hora do almoço, porque assim o patrão tinha que pagar menos. Ia diminuindo, e ao ponto de depois começar a mandar embora. Ele foi para a França, e nós fomos para a oração. Eu e o irmão que eu morava com eles na época, fomos para o joelho. Lá na nossa igreja nós tínhamos uma intercessão da juventude. Eu tenho muita vontade que os jovens da igreja, nossa igreja, chegue a esse ponto, mas vai chegar um dia, eu tenho certeza. Nós tínhamos uma oração na igreja, 6 horas da manhã no domingo, só de jovem, que juntava lá 40, 50 jovens, domingo de manhã, 6 horas da manhã. Será que a gente marcar uma oração, todo domingo, 6 da manhã, os jovens vêm? Você vem, Mateus? Vem? Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque a gente trabalhava igual doido naquela época. Eu trabalhava 14 horas, tinha gente que trabalhava pesado na construção, mas era outra vida, outro nível. E lá, irmãos, ainda tinha uma diferença. Está vendo essa chuvinha aí hoje? Chuvinha hoje aí, quem é que veio na igreja? Está vendo? Está vendo? Só um pouquinho.
Lá não, lá a gente tinha neve, era comum, neve dessa altura assim, ó. Comum a gente ter que acordar e rapar a neve para a gente chegar até na rua. Enfim, e não tinha esse desânimo. A gente agarrou na oração, 6 da manhã, no domingo eu estava lá dobrando o joelho, orando, eu e o meu colega, que a gente morava junto, e nós fazendo um compromisso com Deus, pedindo: Deus, nós somos servos do Senhor, nós estamos ali dentro, trabalhando, é dali que sai nosso dízimo que nós entregamos na casa do Senhor, e eu peço: Senhor, tem misericórdia, não deixe a empresa fechar, em nome de Jesus. Estamos orando, na que dá a próxima sexta, porque ele saiu e nós fomos já na expectativa, ele lá na França, ele vai e manda um fax. Na época não existia internet, não existia celular, nada disso. Ele mandou um fax dizendo para a supervisora: não manda ninguém embora, compra mais equipamentos e mais máquinas, e nós vamos ter que admitir mais gente, porque eu vendi tanto aqui na França, que nós não vamos dar conta de entregar. Nunca vou esquecer dessa experiência, irmãos. E aí o chefe voltou muito alegre e reuniu, agradeceu. Por quê? Porque antes de ir, nos reuniu e pediu assim, falou desse jeito: olha, eu peço vocês que peçam aos deuses de vocês, que nos ajudem, porque senão nós vamos ter que fechar. Ele falou aos deuses, nunca se esqueça disso. Ele era judeu, mas não era judeu religioso, então pediu que nós orássemos ao nosso Deus, que o indiano orasse no Deus dele, porque lá tinha muita gente. Então, queridos, para os irmãos entenderem que o que Deus está fazendo com Acabe e com Israel, não é porque Acabe era bom, era porque Deus tinha um plano e amava Israel, e Acabe era o rei. Então, essa história que eu contei, que eu vivi, serve para você. Eu já disse aqui na igreja também, que a gente recebe respingos da vida espiritual de quem nós convivemos. Já falei para você, a gente recebe respingo. Se você está do lado de uma pessoa amaldiçoada, vai respingar maldição na sua vida. Mas se você é abençoado, vai respingar a bênção de você na vida daquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher santa não deve se separar do marido que não é santo. Muito pelo contrário, a mulher santa vai santificar o marido. Isso quer dizer o quê? Que a mulher que é crente vai respingar a bênção na vida daquele marido. Que o marido vai ser próximo no trabalho, no emprego, em tudo, porque tem uma mulher de joelho. Os filhos, a mesma coisa, vão ser abençoados, porque tem uma mãe, tem um pai que intercede. Enquanto ele estiver vivo, Deus vai honrar. Na hora que aquele pai, aquela mãe morrer, aí o filho vai pelas pernas dele, ou o marido vai para a perna dele. Então isso são verdades bíblicas, que aqui nesse texto nós estamos vendo embutido, né? Por isso que a Bíblia manda: honra teu pai e tua mãe, e por aí vai. Então, só para os irmãos entenderem essa questão de a gente abençoar quem a gente convive, né? E se a pessoa é fraca espiritualmente e ela está junto de uma pessoa do mundo, já era. É por isso que quando uma pessoa, nós tivemos experiência aqui, para a gente encerrar, tá, irmão? Tivemos experiência da importância da conexão espiritual. Já teve gente aqui na igreja que, enquanto era membro da igreja, estava indo, essa pessoa desviou, foi para o mundo, mas ela continuou membro. Aqui na igreja a gente vai andando com a pessoa até que não tem jeito. Irmãos, no dia que essa pessoa foi desligada do hall de membros aqui na igreja, na outra semana, essa pessoa teve uma tragédia na própria vida. Não quer dizer que essa igreja é melhor do que as outras, mas quer dizer isso aqui, ó. Às vezes as conexões que a gente faz, alianças que a gente faz, elas são para bem, nos abençoa. Mas se a gente bobear e quebrar uma aliança boa e nos envolver com aliança ruim, nós vamos sofrer as consequências da aliança que a gente faz. Isso aqui, eu vi isso aqui e eu temi muito mais a Deus. E eu tenho muito mais medo de desligar uma pessoa do hall de membros, porque eu sei que depois que desliga, essa conexão espiritual, ela é muito verdade. Acabe foi vitorioso porque estava dentro de Israel e Deus queria abençoar Israel, não porque ele era bom. É assim a coisa funciona, tá, irmãos? Então, olha bem, apesar dele não ser temente a Deus, Acabe foi vitorioso nesta guerra por causa do cuidado de Deus com Israel. Mas, quando fez aliança com quem deveria ter exterminado, Acabe recebe sentença de morte e escravidão para Israel. Aí eu concluo dizendo: assim nós, o povo de Deus, devemos exterminar toda a hoste satânica e não fazer aliança com elas. Não é para você exterminar nenhum homem, nenhuma mulher, mas é demônio. Então o demônio se apresentou na tua vida em forma de uma mulher, de um homem, de dinheiro, de riqueza, de amizades. Quantas amizades, irmãos, são satânicas? Aí está dizendo: extermina, porque se você fizer como fez Acabe, pode estar certo que a sentença vem. Amém, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Vamos orar então e vamos para casa? Muito obrigado, Senhor, te agradeço mais uma vez pelo privilégio de ler a Tua palavra, de estudar. Ensina-nos, ó Deus, a discernir espiritualmente, ensina-nos a ser rigorosos naquilo que precisamos e sermos complacentes naquilo que é da Tua vontade, a dar autoridade a nós, mas ao mesmo tempo dar sabedoria, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Obrigado, nós te bendizemos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.